Agora na 92, programa referencial. A oficina da alma que ajuda você a fazer tudo novo, de novo. Seu ponto de partida para uma jornada pessoal de crescimento e bem-estar. Apresentação Alcineia Gomes. Olá, que bom estar aí na sua companhia novamente. São 18 horas e 7 minutos. Uau! Estou aqui com duas convidadas lindas, mulheres abençoadas, mulheres que realmente fazem a diferença. Estamos aqui com a pastora Thaís Mariano. Isso. E também com a doutora Ruth. Doutora Ruth, conselheira cristã. Sim. Formada em teologia e também psicóloga, né, doutora? Graças a Deus. E o nosso tema hoje é sobre traição. Para você que está aí nos acompanhando pelo Instagram, muito obrigada pela sua companhia. Muito importante ter a sua companhia aqui no Instagram conosco e também pelo canal do programa no YouTube, né? Exatamente. Tem muita gente nos acompanhando aí, a gente quer a sua participação hoje, tá bom? Vamos falar sobre esse tema que eu sei que envolve muita gente. Muitas pessoas já foram traídas, né? Outras já vivem uma relação já conturbada, né? Uma relação difícil, muitas feridas, muita traição e mesmo assim não consegue sair de um relacionamento dessa forma. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto, mas eu quero começar informando a vocês que a Oficina da Alma tem o patrocínio da Pasta Whey, o verdadeiro macarrão no pote. Olha, eu já tô seguindo. Já? Tô doida pra ir lá. Delicioso, já não é? foi lá? Já fui lá, maravilhoso. Doutora Ruth, você precisa ir lá também conhecer. Pois é. É maravilhoso, gente. É um pote de felicidade. Uau. Com mais de 50 combinações diferentes para você saborear. Fica localizado na Avenida dos Holandeses, número 20, na Galeria Amsterdã, Garden Calhau, próximo ali ao Shopping do Automóvel. Nós vamos juntos aqui até às 19 horas pela Rádio 92 FM, pelo canal do programa referencial no YouTube e também pelo Instagram. Você já pode, inclusive, já sabe qual é o tema, já pode estar aí mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 4009-9292. A gente vai falar sobre esse assunto aqui com as nossas convidadas. Estamos apresentando Programa Referencial. E eu quero começar o programa de hoje fazendo uma reflexão sobre a traição, que em geral deixa cicatrizes e o pior, ninguém consegue vê-las, né? Saiba que a traição pode acontecer tanto em casamentos felizes quanto em relações conturbadas. Porém, é possível perceber os seus vestígios no dia a dia, como, por exemplo, olhar nos olhos da pessoa fica muito mais difícil, né? Diante de uma traição. Confiar, então, nem se fala, né? Passa a ser uma tarefa quase impossível. Quando a infidelidade acontece, a pessoa traída passa por um período de luto. Portanto, não tome decisões precipitadas. Antes de optar por continuar ou terminar o relacionamento, dedique um tempo para curar as feridas e para entender o máximo possível o que está por trás de tudo isso. E a gente... Programa Referencial, um espaço aberto para diálogo com você. Venha e faça parte da conversa. É isso aí, você pode fazer parte dessa conversa que começa agora aqui com as nossas convidadas, mandando a sua pergunta para o WhatsApp 4009-9292. Se você também quiser participar pelo Instagram, pode. Sim, pelo programa referencial, elas podem mandar pergunta que eu tô aqui acompanhando, tô de olho. Pronto. E aí eu vou mandando as perguntas para você. Beleza, combinado então. Você pode participar e interagir conosco aí, tanto pelo Instagram do programa referencial, @programa referencial, como também pelo canal no YouTube ou pelo WhatsApp 4009-9292. Participem, pode já mandando a sua pergunta aí. E vamos começar, né, o nosso bate-papo aqui sobre esse tema. Por que as pessoas traem? O que leva uma pessoa a trair, gente? É complicado, né, essa questão da traição. Eu particularmente acho assim, que
a traição ela é um resultado de alguma coisa que não estava muito bem resolvida. As pessoas, elas traem porque elas não estão bem resolvidas, não conhecem a si mesmas, e aí elas acabam ferindo a outros porque elas não se entenderam ainda. Isso é uma opinião minha. Ok? Não tem nada com base em nada, mas é uma opinião minha. Elas acabam traindo porque elas estão machucadas. As pessoas, elas agem muito, e a doutora pode falar melhor sobre isso, elas agem muito fazendo um reflexo daquilo que elas fazem. Elas receberam daquilo que elas ouviram. É o que eu entendo. Né? E aí, doutora Ruth, a senhora concorda aí com isso? Sim. E a sua abertura foi excelente, né? Sua escrita. A reflexão, né? Isso. Bem, a pessoa trai porque está no DNA. Desde quando nós saímos do Éden, no Éden já teve traição, né? É verdade. Porque você encontra Começou ali, né? Adão, eles traíram o Senhor, e ela traiu a confiança do marido, e ele traiu quando ele disse, eu não te conheço. Essa mulher que o Senhor me deu, né? Então a traição, ela nos acompanha. Qualquer um de nós temos potencial para trairmos no casamento, na amizade, no namoro. E uma coisa que a gente precisa pontuar é que o fato de estar no DNA não significa que nós vamos desenvolver o comportamento. Como o Senhor diz na palavra, precisamos mortificar as obras da carne. Então não adianta essa desculpa, né? Não, gente, eu tô traindo porque tá no meu DNA. É verdade. Ou porque eu fui trair, então eu vou trair também. Vou trair também. Não é assim que resolve. Não é? Não justifica. Realmente o bateu, levou, né? Que infelizmente a nossa sociedade, ela está com os limites frágeis. Então a aliança não é mais eu estou casado, né? Não é mais um muro de proteção. Então nós somos uma sociedade com os muros estão ruindo. Então cabe a cada um de nós estabelecer a nossa conduta, que é baseada nos nossos princípios e valores. Isso é pessoal, tem nada a ver com outra pessoa. Agora, o que leva uma pessoa traída a se manter dentro de um relacionamento onde já houveram 2, 3 traições, né? Aí a pessoa vai perdoando, depois vai e trai de novo, perdoa de novo, não consegue sair dessa relação, né? Como é que se explica isso? Você está falando da dependência emocional. Então, a pessoa que trai sequencialmente, ela tem um vício sexual. Ela é viciada. Então, é como se a pessoa bebe e o outro fica embriagado de ira. Então, a ira é uma embriaguez. Então, a traição embriaga a outra pessoa. E a outra pessoa se coloca no lugar de resgatador. Quer resgatar a pessoa, quer resgatar o casamento. Ela tem um princípio de família e inclusive a igreja, algumas pessoas, alguns líderes, eles levam a pessoa até o esgotamento. Dê uma nova chance. Olha a família. Divórcio é pecado. Então, realmente há uma cadeia, há uma prisão que mantém a pessoa ligada a um relacionamento tóxico, doentio, que ela não tem certeza se vai salvar o marido. Por outro lado, você encontra aquela pessoa que ela erra, né? Ela trai, ela não esconde, ela chega e confessa e pede ajuda. A esposa ou o marido traído não pode se colocar como principal ajudador, porque está ferido. Então precisa procurar uma rede de apoio, né? Um suporte para lidar com a situação. O problema é buscar esse apoio, né, doutora? Porque, em geral, as pessoas têm até vergonha. Sim. Se sentem constrangidos em abrir a sua vida, dizer, né, que foi traída ou que traiu. Porque eu acho que o mais difícil é você admitir isso. Que é onde há mais dor, no traído ou no traidor, né? Eu acho que é em quem foi traído. Acho que a dor é maior. Normalmente quem traiu, ele vem trazendo um legado, uma herança. Né? Ele não sente que
que está causando uma ferida. Às vezes ele sente, às vezes ele também pode estar sentindo. A gente tentar definir o que o outro sente é muito complicado, né? Mas eu vejo assim, pelo âmbito de que as duas pessoas sofrem. Quem traiu sofre porque está traindo. Porque o prazer dele, muitas das vezes, não está naquilo aí em trair. Ele está satisfazendo algo do momento. Ele está preenchendo um vazio de um momento. E a pessoa que sofreu a traição, ela também sofre por causa... Então, nesse caso, a gente poderia dizer que nem sempre a pessoa que trai quer arruinar a vida do parceiro ou fazer o parceiro ou parceira sofrer? Não é essa intencionalidade no ato. Embora é um rombo, né, assim, espiritual, emocional, mas não é essa intenção de ferir outro. O homem, às vezes, consegue separar amor. Eu amo minha esposa, mas eu sinto atração por outras mulheres. Eu amo meu marido, mas eu sinto atração por outros homens. Então, na mente há uma dissociação, né? Entre amar e ser fiel. E a traição entra no vazio dentro de nós. Todo vício entra numa ausência de algo. A mulher samaritana era o relacionamento com homens. Zaqueu, o dinheiro, né? Herodes, o poder. Então, nesse vazio que a pessoa não se sente completa, ela precisa de algo para se sentir suficiente. Só que esse objeto que ela elege hoje, essa mulher, ela não vai conseguir liquidar essa dívida. Ela não vai conseguir dar essa plenitude para ninguém. Ninguém, nenhum vício. É a resposta para uma dor. Acho que fica muito naquela questão de querer preencher um vazio através de pessoas, né? Colocar uma expectativa naquilo que o outro pode fazer por mim. Então, eu me relaciono com a expectativa daquilo que ele vai fazer por mim. E aí, se ele não atende a expectativa, eu vivo a frustração de ser traída. Pode ser traída fisicamente, né, na questão do relacionamento homem e mulher, ou traída de outras formas, porque escolheu um outro prazer, uma outra satisfação que não é a mesma que você está tendo naquele momento, né? Então, a gente poderia também dizer que, por exemplo, aceitar ou não que foi traído, bem como perdoar, né, são decisões que devem ser analisadas com calma? Sim. Jesus, ele nos ensina a lidar com pessoas. Cada pessoa é um ser individual. É uma unidade. Então, o conselho que você dá para uma pessoa não pode ser como aquela receita que está no computador e você só vai tirando a cópia. Aquela receita que serve para todo mundo, né? Não, na área emocional, na área espiritual, nós precisamos personalizar os atendimentos. O nosso Deus é um Deus de particularidades, individualidades, né? E uma coisa que nós cometemos erro é você querer direcionar a pessoa para aquilo que você acha que é correto. Então, na minha opinião, largue esse marido. Pelo outro, né? Na minha opinião, você deve continuar no casamento. Nós não temos... Sempre na minha opinião. Na Isso, minha opinião. Exato. É como se a gente estivesse se posicionando como juiz, né? A gente não deve ser juiz, né? A gente De não deve jeito querer nenhum. ser juiz de nada. Até porque todos nós estamos sujeitos a cometer uma falha, a errar de alguma forma, né? Eu hoje estou aqui com você, mas pode ser que amanhã ou depois eu te decepcione de alguma forma e você se sinta traída. Ah, porque eu resolvi que eu vou conversar mais com outra pessoa do que com você. Aí você se sente traído por mim. Essa decepção, essa frustração é uma decisão sua ficar com ela ou abandonar ela. Eu costumo dizer que o melhor é você perdoar. Quando você perdoa, você deixa de carregar um fardo que não é seu. Porque o que o outro fez, eu não tenho como mudar. Eu não tenho como gerenciar, dizer aquilo que você está fazendo está certo ou errado. Eu não posso decidir pelo outro, eu posso decidir por mim. E aí eu posso dizer por mim se eu vou ou não trair alguém. Por mim, Mas, eu posso gente, decidir. perdoar sequencialmente, por exemplo?
Nós temos Será assim, que a gente consegue fazer isso? Porque é muito difícil. nós temos a área espiritual. Né, pastora? A gente Desculpa. perdoa uma vez, perdoa 2 vezes, perdoa 3 vezes e a pessoa continua traindo. Aí eu acho que você tem que avaliar como é que você está lidando com os seus relacionamentos. Né? Como é que você lida com os seus relacionamentos. Se é isso que faz você se sentir... É dessa forma que faz você se sentir amada, importante, valorizada, ou se você é capaz de se sentir amada e valorizada de outra forma. Porque se é uma dependência emocional naquela pessoa, aí você vai ficar tentando remoer aquilo ali, né? Não existe relacionamento profundo, confiável e que você possa sentir autoestima, autoconfiança, com ferida. Então, o perdão, ele vai mais na direção do espírito. É um ato de obediência ao Senhor, liberar realmente esse peso no meu coração. Não significa que você precisa continuar no relacionamento. Não significa que você não esteja ferida. Então, na alma nós temos 2 vertentes. Nós temos o espírito, que nos ensina a perdoar. Jesus falou, perdoar os vossos inimigos. Mas nós temos também a ferida. Como o apóstolo Paulo diz, se o descrente, porque uma pessoa que trai continuamente, ele não tem fruto de conversão. Então, ele está no campo daquele que ainda não se converteu de fato. Aí é um ponto X, né? Mesmo ele estando dentro da igreja. Sim. Porque ele pode estar indo para a igreja, ele pode até participar de algum ministério da igreja e mesmo assim não ser convertido. Eu atendi uma família, infelizmente família pastoral nesse sentido, né? Eu falei, pastor, como é que você conseguia ficar com tantas mulheres e no domingo tá lá no púlpito pregando? Disse, é a graça de Deus. Eu sentava e pedia perdão e eu vivia pela graça. Então é a banalização do banalização casamento. da graça. A pessoa que trai, ela está banalizando o casamento. E o outro tem a liberdade de tomar a sua escolha, de continuar, de divorciar ou de buscar um tratamento, que é a alternativa, mas não ficar com essa dor. Porque isso vai se transformar em hipertensão, em surto psicótico. A pessoa já tem uma predisposição que o ambiente vai desenvolver a doença, com certeza. Porque são muitas feridas, né? E é uma ferida, gente, difícil de cicatrizar. É por isso que eu acho que tem que ter acompanhamento. A gente nunca pode andar sozinho. Tem que ter um acompanhamento de uma liderança. No caso, uma liderança pastoral, uma liderança, alguém que você confie mesmo, que você veja que é uma pessoa que vai falar da parte de Deus na sua vida, para poder te ajudar nessa fase. E até mesmo, não desmerecendo, pelo contrário, eu acredito muito que a ajuda de psicólogo também é necessária nessas horas. Né? Sim. Elas precisam ser trabalhadas. Psicólogo, conselheiro, juntas. né? Sim. Quando nós entramos em fundamental. vício, nós entramos em vício sexual. Então, o vício sexual, ele precisa de medicação. Ele precisa de medicação para que consiga romper o ciclo do impulso. Porque todo ciclo, nossa vida, só rompe com dor. E Davi mesmo rompeu o ciclo com dor. Quando Natan vai, conta a história para ele, ele se entrega, ele se rende. Então, essa dor pode ser realmente precisar abrir para limpar. O que nós temos como conduta, que realmente é bom analisar, é que nós não vamos a fundo para que aquela pessoa seja realmente transformada. Tem ali um atendimento isolado, acha que resolveu, colocou band-aid e os dois continuam. Isso não vai durar muito tempo. Então, se coloca band-aid, ferida grave. Traição é ferida grave. E precisa ser tratada, tem até aquele exemplo, crônica, né? É uma doença crônica. E tem até aquele exemplo, né? Quando você cai, por exemplo, que você se corta, fere e vai ao médico, o médico mexe naquela ferida para limpar, para tratar, para colocar uma medicação.
eu creio que na nossa alma, no nosso coração também é da mesma forma. É mais profundo ainda. Né? É mais profundo ainda. Mas isso só se a pessoa se dispor, não é verdade? Porque ninguém força ninguém a nada. Não, tem que ter uma decisão, né? Tem que ter. E a decisão, ela é pessoal. Ninguém vai impor a você uma decisão de mudança. É você que decide se você quer mudar ou não. Se quer continuar vivendo dessa forma ou não. Vocês acham que hoje essa juventude, eu não sei, hoje o mundo, meu Deus, o mundo está do avesso. Eu acho que eu vou dizer dessa forma. Porque é tanta coisa que a gente tem presenciado, tem visto e ouvido, que eu fico assim, chocada. E essa juventude parece que perdeu a noção, né? Perdeu a noção. Eu costumo então, dizer que isso tudo contribui também para achar que a traição é uma coisa normal. Eu não sou casada, eu posso me relacionar com quantas eu quiser, mais ou menos por aí. Eu costumo dizer que hoje em dia os relacionamentos estão comparados a aparelho eletrônico. Hoje em dia, aparelho eletrônico, qualquer aparelho que você tenha, um liquidificador, ele tem prazo de validade, daqui a pouquinho ele quebra. E o que você faz quando ele quebra? Você compra um novo. Você não vai consertar. Antigamente, o que se fazia era consertar. Pegava aquele aparelho quebrado, levava numa loja e vamos consertar. Chamava aquela pessoa que era capaz o técnico, isso. de ajudar. E hoje não precisa mais nem quebrar. Trazendo isso para relacionamentos, não precisa mais nem quebrar. Por quê? Porque hoje as pessoas são assim. Eu estou me relacionando aqui com fulano. Não deu certo, sei lá, essa pessoa não combina muito comigo. Aí vai traindo, vai levando para outro... Leva o relacionamento como descartável, né? Descartável. Se você não me agrada porque você usou um batom diferente, então... Não, e às vezes é uma coisa assim, é como celular. Já saiu, tem sempre um novo, né? iPhone, que era o top, hoje o top é o 15, não é isso? Não é isso, Rodrigo? O top é o 15, né? Rodrigo até tem iPhone, Rodrigo. Então, é o iPhone 15, quer dizer, daqui a pouco sai o 16, o 17, o 15, já ficou para trás. Então, os relacionamentos estão meio que assim também, né, pastora? Tá muito descartável, né? Muito descartável. Gente, mas nós vamos dar uma pausazinha, tá? Beleza. Para falar que é a Oficina da Alma, eu quero sempre reforçar aqui, viu? Já tem pergunta. É? Então vamos rapidinho, né, Rodrigo? Vamos aí ao nosso patrocinador oficial, que é a Pasta Whey, o verdadeiro macarrão no pote, um pote de felicidade com mais de 50 combinações diferentes. Vocês têm que ir lá conhecer, porque é delicioso, gente. Vale a pena ir lá, tá? É um espaço aconchegante, delicioso mesmo. Fica localizado na Avenida dos Holandeses, número 20, Galeria Amsterdã, Garden, Calhau, próximo ao Shopping do Automóvel, tá bom? Vamos de música e daqui a pouquinho eu volto para continuar e já responder as perguntas que a gente tem aqui. Bora. Aos meus amigos das noitadas, daquelas loucas madrugadas, venho dizer que Jesus Cristo ama vocês. Eu peço a Deus em oração, para que Ele estenda a sua mão, para libertar vocês dessa escravidão. Quando eu me lembro que eu varava as madrugadas, tomando todas no embalo das noitadas, gastando a vida em rodadas de cerveja. Eu viajava sem sequer sair da mesa, nessas boates de mulheres tão formosas. Eu conheci pessoas tão maravilhosas que, como eu, estavam desgraçando a vida entre as drogas e a bebida, por não conhecer Jesus. E hoje eu passo as madrugadas nas vigílias, oro por suas famílias, peço a Deus pra lhes guardar. Aos meus amigos.
Estamos apresentando Programa Referencial. Apresentação Alcineia Gomes. No ar pela Rádio 92,3 FM, programa referencial à Oficina da Alma, falando hoje sobre traição. E a gente volta já continuando a nossa conversa, mas vamos começar com as perguntas aí? Vamos lá, pastora? Tem uma pergunta aqui, perguntando aqui que o que pode ser feito para evitar a infidelidade em um relacionamento. Quem perguntou aí? A Marcela perguntou o que pode ser feito para evitar a infidelidade em um relacionamento. Olha, eu vou Não te é com dizer vocês que, duas. eu vou te dizer que O que pode ser feito? eu vou dizer para você que eu disse pro meu marido outro dia. Tem um tempinho já que eu disse isso para ele. Um dia ele virou para mim e perguntou assim: "Você confia em mim?" Aí eu virei para ele e disse assim: "Não." Aí ele ficou com uns olhão desse tamanho. Aí, "Você não confia em mim?" Eu falei: "Não, eu confio em Deus. Porque eu confio em Deus, eu confio em você. Porque eu sei que você é um homem de Deus e canal de Deus para me abençoar." Então, acho que a forma que a gente pode fazer é confiar primeiro em Deus. Acho que é por isso que a gente, muitas das vezes, se envolve de uma forma errada, porque a gente põe a confiança no homem. E a palavra fala que não é pra gente confiar no homem, a gente tem que confiar no Senhor. Quando a gente confia no Senhor, mesmo que alguém faça alguma coisa que venha nos machucar, aquilo ali não vai ser um peso na nossa vida, entendeu? A questão é, será que eu pergunto para Deus se essa pessoa é a pessoa com quem eu devo me relacionar? Porque às vezes, na maioria das vezes, as pessoas não fazem A gente isso. não pergunta. Não quando pergunta. Eu vou namorar com fulano, porque eu achei fulano bonito, porque fulano é atraente, e aí vai, né, doutora? Então, doutora Ruth e Júlia, diga aí pra gente também, dê sua opinião. Bem, você pode ter se casado com uma pessoa com defeito de fabricação, né? Porque a fidelidade, ela é uma escolha todo dia. Sim. É uma escolha diária. Agora, a pergunta é bem pertinente. É alguém que está Como evitar, querendo, né, ajuda para fortalecer o casamento. Então, tem 5 passos de cantares que a gente trabalha relacionamento conjugal, que eu quero passar para você rapidinho. O amor é como vinho. Então, alimente o amor. Porque no dia a dia, as coisas vão ficando na mesmice. Então, palavras de amor, de afirmação, de encorajamento. O amor é o vinho, o banquete é a área sexual. Então, ali diz: "Vem, meu amado, né? Vamos para o jardim." Tem as mandrágoras. Mandrágoras eram frutas para melhorar o apetite sexual. Então, cuide da área sexual do casamento. O jardim é como se fosse o perfume. Então, cuidado com o ambiente emocional, o ambiente, as palavras, o cuidado que a gente deve ter também em perfumar mesmo. Até o cuidado físico, né? Perfumar o leito, De se né? arrumar, de estar sempre cheirosa, né? O jardim, e tem uma outra figura que significa assim o romance, que é o perfume e o jardim. Eu posso dizer: eu amo flores, gosto muito de jardim, mas você chega lá em casa e vê o jardim abandonado. Então, muitas vezes nós falamos que casamento é de Deus, Deus abomina o divórcio, mas como é que anda o seu jardim? O que a pessoa apanhando tem as raposinhas, feito, né? Os conflitos diários estão sendo resolvidos. Então, eu creio que essa receita de cantares, viu, minha Muito querida? bom, já anotei aqui. É a sua parte. Agora, isso não vai garantir que o outro não vai te trair. Dica importante. Leia o livro de Cantares. Olha, porque ele é fenomenal. Meu marido gente. diz que é... É verdade. Meu esposo diz que é meu livro preferido. Realmente eu trabalho Eu tô com bom casamento. casamento, olha, tá vendo? Pois é. Tem um bom casamento. Eita, eu tô na fase, melhorando, gente. Eu tô na fase porque sou solteira, então eu posso, né? Eu posso ler o livro, eu posso me aprofundar para outras pessoas. e ministrar, exatamente. Sim. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Tá realmente abrindo esse espaço como oficina da alma. Porque a gente quer ajudar você
A gente quer dar um conselho bom para você. Não é qualquer conselho, é um bom conselho E para a você. receita de Deus é infalível. É infalível, com certeza, viu? Vamos à próxima pergunta? Tem uma outra que acho que tá lá com a Marina. Marina, tem alguma pergunta aí? A Marina hoje, gente, está sendo a nossa auxiliadora aqui. Bênção na nossa vida, Marina. Olha, mas eu antes que a Marina fale ali, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que fazer com aquela pessoa que traiu e ainda quer culpar o cônjuge que fez? Que trai, né? Como quem diz assim, não, eu só traí você porque você não é uma mulher que me dá carinho. Ou Tirando então a a culpa mulher... Então, entendeu? Tira a culpa de si e joga a culpa no outro. Transferência de responsabilidade, né? Uhum. A gente tem aí 2 mecanismos psicológicos, que é o ataque e defesa. Então, para se proteger, ele ataca, e aí cala o outro vai Aí ter não vai mais ter uma responsabilidade, resposta, lidar né? com a ferida e ainda acreditar que não foi suficiente nessa área que ele está apontando. Então, tem o mecanismo de ataque e defesa. Você também tem o mecanismo de negação, de que o conflito está em quem trai, não em quem é traído, então é negação. Aí a projeção, ele está projetando no outro uma ideia de que o outro não é o suficiente, então por isso ele precisou procurar alguém Pra que satisfazer, seria né? mais adequado, mais suficiente, né? Então a ideia é que a nossa suficiência vem de Deus. Então, o outro está ao nosso lado, precisam ser pessoas inteiras. É como se você tivesse uma cadeira de 4 pernas, e não de 3. De 3, né, seria a codependência, que a 4ª perna é a outra pessoa. E a outra pessoa pode trair, sim. Aceitar, né, que foi aceitar ou não, né, que foi traído, eu poderia dizer que isso, por exemplo, é uma decisão, é uma situação em que a pessoa fica emocionalmente abalada, fica sem saber que rumo tomar. Sabe aquela coisa que você está andando no shopping e você olha lá o seu marido de mão dada com outra mulher? E aí, Esses dias, aqui no shopping da cidade, é terrível tá isso. mó quebra-pau. Que ele estava com alguém, a esposa chegou Meu e Deus. deu uma confusão. Me imagina uma situação A dessa, proporção né? da dor, né? Da decepção da esposa, Isso. né? A gente vê muitos vídeos, né, doutora Ruth e Júlia, essa questão de mulheres brigando uma com a outra, né, por causa de traição. Se sentir abandonada, né? E traição, é por isso que eu digo que a traição, ela causa uma ferida muito grande. É uma ferida que é muito... A pessoa realmente precisa de ajuda. Sim, tanto quem trai como quem é traído precisa de ajuda. E no caso da pessoa que foi traída, eu acho que a ferida é tão grande que não dá para se resolver sozinha. Você precisa de apoio espiritual. E principalmente saber que você é amada. Quando você sabe que o Senhor, Ele te ama, que Ele tem um amor por você incondicional, que Ele é a pessoa que é incapaz de te trair, que você pode confiar nele, né? Quando você tem essa dependência do Senhor, não do outro, isso faz diferença, isso faz você não se deixar levar por essa pressão. Eu acompanhei um caso de uma pessoa que ela foi traída e ela entendeu isso, que ela entendeu que o outro errou, estava disposta a perdoar, a ajudá-lo a resolver a situação, né? A resolver o relacionamento. E ela tinha essa convicção. Ela falou para mim, eu tenho a convicção. Ele errou, eu também errei, eu também tenho a minha parcela, mas eu sei que o Senhor, Ele me ama. E é Ele que vai me sustentar, é Ele quem vai cuidar de mim, é Ele que vai tratar da minha ferida. Eu acho que é importante você ter essa convicção de que você é amado no Senhor. Quando você é amado no Senhor, você não tem dependência do outro, você não fica na dependência do outro, né? Hoje eu ouvi uma pessoa falar assim, que não acredita que existe Deus, que esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, que tudo isso é balela, né?
Aí eu fiquei triste, porque são Sim. comentários assim que você olha e só Deus para ter misericórdia, né? Porque independente dele acreditar ou não, existe. Deus existe, o diabo existe, É verdade. o mundo espiritual ele é real, é. e está acontecendo. Está acontecendo, as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, né? O mundo, como eu disse, está do lado do avesso. Jaz Aquilo do que era maligno. certo virou errado, o que é errado agora virou certo. E as pessoas traem, as pessoas fazem, aprontam e ainda tem a coragem de dizer, né, que ainda está debaixo que foi pela graça, né? Uma coisa que nós precisamos pontuar aqui é que as escolhas são pessoais. Então, a escolha de dar uma oportunidade, né, é bem nobre, é divino, né? Sim. Não é o natural, mas é divino. A palavra fala, né? Mas que o outro também. A palavra fala que a gente tem que perdoar, né? O perdão, ele precisa existir. Perdoar, porque eu também preciso ser perdoado. A mesma medida de perdão. Tem um texto em Mateus que conta da história do homem que perdoou a dívida do seu servo, mas aí ele foi lá e não quis perdoar a dívida que tinham com ele, né? A mesma medida de perdão que a gente quer pra gente, a gente também tem que desejar pro outro, né? Não pode querer só pra si. Não, faz só você pra mim, só você pra mim. Não, eu preciso também fazer pelo outro, né? Vocês acham que a falta de comunicação entre os casais, de namorados, entre casais casados, né? Você acha que isso também contribui para a traição? Nós temos um excesso de comunicação física, que é a não verbal. Então, hoje o casal ele já tem o início do sexo nos beijos, nas carícias. E como há mudança de foco de parceiros, então fica mais fácil. Tem uma estatística que diz que pessoas que namoraram bastante têm dificuldades de ser fiel. Porque já experimentou vários homens, várias mulheres. Então vai comparar, vai ter um parâmetro de comparação. Essa era melhor nisso, esse era melhor nisso. A outra coisa que a gente precisa considerar é que quando nós dispomos a tratar o casamento após um adultério, é necessário que os dois estejam bem empenhados. Porque um só não consegue salvar o casamento, a não ser por um milagre, né? Nós estamos falando de modo natural, né? Então, se o outro que errou está humilde, querendo reparar e passar pelos processos cirúrgicos, né? Ele tem que realmente amputar esse pecado da vida dele. Se não tiver um segura de um lado, outro do outro, normalmente a situação tende a repetição. Agora, isso só é possível se o casal realmente se dispor a buscar em Deus, né? Dois. E o que eu acho triste nisso tudo, é um comentário que eu gostaria de fazer aqui, é que infelizmente as igrejas não estão tratando muito abertamente sobre isso, né? As igrejas não falam. Eu estou falando do trabalho preventivo, não de tratar o problema depois que aconteceu, mas de você educar os jovens dentro das igrejas a serem jovens segundo o padrão que Deus estabeleceu, né, de relacionamento. Então, talvez, se as igrejas investissem mais nisso, talvez a gente tivesse hoje homens e mulheres já adultos, já com relacionamentos aí de namoro, já indo para um casamento, a gente tivesse pessoas que já tenham mais, saibam, entendam que realmente a sua postura tem que ser uma postura de fidelidade àquela pessoa, né? E passa pela questão que hoje o mundo está na palma da nossa mão. Sim. Então, a traição está bem acessível, muito acessível. Quando é o tempo que você deveria dedicar ao seu marido, à sua esposa e seus filhos, e está ali na mesma cama, cada um com seu celular, isso é traição também. É porque a gente acha, né, que a traição é só física, né, só sexual. Não, mas ela vai além disso, né? E hoje em dia, então, antigamente, para que fosse dito que um homem estava traindo uma mulher, é necessário dizer que ele foi
ao encontro dela. Hoje em dia não é mais assim. Exatamente. Com o celular na mão, Exato, fica tudo É o muito que chama fácil. adultério da alma. É quando você tira a atenção, o amor, o foco do seu companheiro, da sua companheira e coloca em alguém, mesmo sendo online. Já é adultério. É verdade. O senhor disse que é aquele que olha para uma mulher e deseja, intenção, já adulterou com ela. Então é uma linha muito limítrofe, né? Agora, o que fazer? A pergunta, né? Me fizeram uma outra pergunta aqui, com relação aos filhos, né? A infidelidade no âmbito familiar, somente quando há filhos, como é que a gente lida com essa situação? Como é que a gente pode lidar com os filhos, né, de um relacionamento que houve a traição? É uma outra situação também que tem que ter muito cuidado, né? Em relação aos filhos, porque aí sim eu acho que vai entrar naquela geracional, né? Tudo a gente tende e pode passar de geração. Até lá na igreja a gente vai começar a falar lá com as crianças sobre o Deus de gerações, e a gente vai dar ênfase a isso, que o Senhor ele quer ser conhecido em todas as gerações. E o pecado ele também pode ser passado de geração em geração. Né? E no caso dos filhos, se eles vivem isso, eles veem isso como uma coisa normal e aceita, a facilidade que tem, né? É um grande perigo, né? Porque se o filho vê o pai traindo a mãe e de forma, né, não só uma vez, várias vezes, qual é o exemplo que ele vai ter? Nós temos aqueles problemas que são da alçada conjugal. Então, se é difícil para a mãe e para o pai que está sendo traído, imagina colocar um problema desse numa criança 6, 7 anos, num adolescente que está colocando o rosto para fora do mundo. E eles se sentem parte daquilo ali, da família, né? E acabam se sentindo também culpados daquilo que está acontecendo no meio da família, né? E Isso é triste. há pais e mães que usam a criança ou adolescente para conquistar. Então, olha, e algumas traições são descobertas pelos filhos. Então, o filho no celular do pai ou no computador acessou e viu, o pai esqueceu. Ou o pai até mesmo leva, né, para participar daquele momento, achando que a criança não vai perceber nada. É uma amiga, né? E então, aí... eu digo, com a pergunta aí, a gente precisa realmente é um ambiente de muita dor. É um problema que sai das 4 paredes, né? Como foi o caso de Davi e Betseba. Mas Deus tem bálsamo, né? Então, procure conselheiros, procure pastores, pessoas que possam trabalhar, renovar essa aliança, fortalecer. A família, ela adoece dentro dela. Então, ela precisa, assim como busca o médico clínico geral, precisa buscar o tratamento emocional para situações dolorosas. É verdade. Bom, nosso tempo está acabando, né? Que pena. Pois é, mas é um tema que a gente pode voltar a falar sobre ele, porque é um tema realmente que é bem extenso, a gente consegue aí falar bastante sobre isso, né? Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aqui a participação da pastora Thaís Mariano. Eu fico muito feliz de participar. Muito bom obrigada. receber você aqui, viu? Volte mais vezes. Ok. A doutora Ruth Júlia, que é conselheira cristã, é teóloga e também psicóloga. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, estou a serviço do reino. Amém. E essa é a nossa missão aqui, na Oficina da Alma, é ajudar você. Sabe, é você poder estar participando conosco aqui desse programa, desse espaço, mandando aí suas perguntas, interagindo conosco e a gente poder dar aí um bom conselho, né? Amém. Hoje as pessoas estão tão depressivas, estão tão cheias de problemas e o que a gente quer aqui na Oficina da Alma é ajudar pessoas. Então uma essa coisa, é a nossa eu quero missão. 30 segundinhos. Uma coisa básica é procedimento. O procedimento, ele arredonda a vida, né? A vida não fica um quadrado empurrando um saco de cimento, né? Então, procedimento. Quando você estiver sendo tentado, me avise. Peça ajuda.
Outro procedimento, no nosso casamento, nem eu nem você vamos trair. É um acordo que tem que estabelecer entre os dois. Então, o procedimento, ele evita que o outro seja pego de surpresa, porque já tem uma forma estabelecida de ação. O que não significa que não vai acontecer, né, doutora? Mas, pelo menos, as raposinhas, não são as raposonas, que a raposona já é a traição, né? Mas, pelo menos, a raposinha da falta de comunicação, da falta de oração, da cobertura um do outro, né? Pelo menos já vai amenizar Fora bastante. que o comportamento das mulheres e dos homens hoje em dia, gente... Eu lembro que quando meu ex-namorado, né? A gente saiu para lanchar e eu aqui sentada com ele lanchando e duas meninas do lado mandando bilhete para ele. Gente, Na minha presença. Não ficaram nem um pouco Ousada. constrangidas. E ele que ficou constrangido, ele me deu os bilhetes e falou, olha isso, né? Então, assim, são comportamentos, né, doutora Ruth, que realmente as pessoas precisam reavaliar como estão se comportando. Que tipo de abertura você está dando na sua vida para que coisas ruins aconteçam, né? Uma traição, né? Um adultério, enfim. É preciso reavaliar. A Joia, lembrando as coisas, eu atendi um senhor, ele era estrangeiro. Então, ele disse que foi na praia lanchar com um amigo dele, né? E lá teve uma moça assim de comportamento desse que a gente está falando, que começou o dedinho para ele. E ele disse, eu não te escolhi. Eu não te escolhi, eu sou casado, eu não te escolhi. Olha que Eu achei resposta tão bonita, né? incrível. Bonita mesmo. Gente, infelizmente nosso tempo acabou e eu quero encerrar falando para você, tá? Que nós devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Para muitas pessoas a mente está uma bagunça, né? Devemos acreditar nas verdades de Deus e parar de deixar o inimigo controlar nossa mente, nosso humor, nossa vida. Nós precisamos lutar por nós mesmos. Deus tem muitas verdades a respeito dos filhos dele e são verdades de bem e não de mal. O que o inimigo quer é roubar a nossa paz, né? Colossenses 3:15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro em nossas vidas. Isso é muito forte. Lindo. Né? A paz de Cristo é que deve ser o nosso árbitro. Então, nós deixamos o diabo muitas vezes nos confundir, nos levar a fazer aquilo que sabemos que é errado, que vai ferir quem amamos, mas mesmo assim nós fazemos. O mundo espiritual, ele é real. E se você acreditar nas verdades de Deus, ele vai trabalhar em seu favor. As pessoas acreditam numa macumbaria, mas não acreditam nas promessas de Deus, né? Para nós, né, essas promessas já foram liberadas. Elas estão lá na Bíblia, para quem crê. Então eu quero dizer, eu não sei o que você pensa sobre a Bíblia, mas eu posso garantir para você que não tem um problema sequer para o qual a Bíblia não tenha a resposta certa, e a traição é um deles. Então, muito obrigada, a doutora Ruth Júlia. Eu que agradeço essa Obrigada. oportunidade. Muito obrigada, pastora Muito bom estar ao Thaís. seu lado. Poxa, para mim é uma honra, gente. Imagina, duas mulheres como vocês aqui ao meu lado. Me sinto assim, privilegiada, mas toda a honra e toda a glória ao Senhor, Amém. né? A ele agora. Sempre. E é isso, o nosso programa vai ficando por aqui. Quero te lembrar que a Oficina da Alma é patrocinada pela Pasta Whey, o verdadeiro macarrão no pote. Fica localizado lá na Avenida dos Holandeses, Galeria Amsterdã Garden Calhau, próximo ao Shopping do Automóvel. Já tá aberto? Já. Partiu? Partiu, vamos partir para lá daqui a pouquinho, gente. Muito obrigada. Nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia aí, para quem nos acompanhou pelo Instagram e também pelo YouTube. Legal, gostei hoje da participação. E sábado que vem a gente está de volta com mais Oficina da Alma para vocês. Até lá. Você ouviu na 92, programa referencial, a Oficina da Alma,